Esse é o programa Band Entrevista, que hoje recebe o deputado federal Flavinho, do PSC. A gente está falando sobre Escola Sem Partido, do qual é relator de uma comissão importante em Brasília, Elcio. Deputado, o senhor defende o Escola Sem Partido, mas esse é um projeto extremamente político que recebe críticas e já foi barrado diversas vezes judicialmente. A AGU, a Advocacia Geral da União, é contra, o Ministério Público Federal é contra, a Comissão Nacional de Direitos Humanos fala que ele fere a dignidade humana. O que tem de bom se tanta gente é contra? Primeiro, definindo cada um desses órgãos que você disse. O presidente Michel Temer ele é a favor. Ele já disse isso a mim pessoalmente, que ele é a favor exatamente da proposta. Primeiro, que Escola Sem Partido, volto a dizer, é proposta de um movimento que surgiu de um pai inconformado com a situação que suas filhas estavam vivendo dentro da escola, de doutrinação política e sexual dentro da escola, criou esse movimento. Virou um projeto de 8 que estão lá. Então, na verdade, desses 8 projetos, nós adequamos ainda mais essa questão da proposta. Então, primeiro, a AGU ela responde dessa forma, porém o presidente da República se posiciona contrário. O Ministério Público ele está eivado de uma militância ideológica de extrema esquerda. Basta ver, por exemplo, a subprocuradora-geral dos direitos do consumidor, que é militante de esquerda, militante abortista de esquerda, né? Então, quando você fala de um parecer do Ministério Público, é muito complicado você saber de qual linha ideológica está vindo esse parecer, se ele é técnico ou se ele é ideológico. Mas nesse caso é ideologia contra ideologia, porque na realidade o Escola Sem Partido também tem uma ideologia. Sim, porém... Como é que a sociedade fica nesse meio tempo? A sociedade ela vai ter que ir exatamente pela sua representatividade. Quando a gente fala de um órgão público, ele não pode emitir um parecer técnico com a sua ideologia, ele tem que ser técnico. No caso da AGU, no caso do Ministério Público. No caso do Ministério Público. No caso do parlamentar, não. Eu defendo ideologia, como eu disse aqui muito claro, muito explícito. Então, o parlamentar está lá como representante do povo. Então, e no caso dos processos, foi exatamente pelo fato das câmaras municipais quererem legislar um assunto que não cabe a eles, cabe à esfera federal. Sim, diversas câmaras. São José dos Campos, por exemplo, Então, exemplo foi dito que era inconstitucional, inclusive na época pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não pelo mérito, mas pela forma como estava transitando o projeto Escola Sem Partido nos municípios. Primeiro tem que ter uma lei federal. Tinha gente querendo sentar na janelinha e levar aceno. É fazer só aceno político, né? Então, na verdade, não era um posicionamento contra o mérito. Porque na região teve um monte, hein, Elcio? Foi uma posição contra a inconstitucionalidade da ação no município, né? Porque no caso da educação é um guarda-chuva, vem a nível federal, né? Então o projeto ele trata exatamente da doutrinação, aquilo que acontece dentro da sala de aula e que muitas vezes não chega na sua casa. Que o aluno, muitas vezes, ele é assediado pelo professor dentro da sala de aula e a gente, todos nós estudamos, né? A gente tem no professor sempre, né, muitos, né, o herói, aquele cara que é muito gente boa, aquela professora que é muito chegada a todo mundo e muitas vezes o aluno ele fica preso nesse círculo vicioso e ele não consegue sair dali para apresentar um problema que ele está vivendo dentro da escola. E a gente viu isso na prática, eu não estou dizendo de teoria, estou falando que a gente viu nas audiências públicas ou como essa experiência que eu acabei de narrar ali em São José dos Campos. O pai e a mãe daquele menino de 11, 12 anos, aquela menina, sabia que ele estava num semáforo, meio-dia e meio, uniformizado, fazendo defesa de movimento LGBT, sendo que quem sabe ele deveria estar dentro da escola naquele horário. Então é muito sério isso que tem acontecido. O projeto, numa linha mais específica, ele defende o aluno. Ali os críticos falam que fere a liberdade de cátedra, por exemplo, do professor. Não, na verdade não fere, porque o professor tem a liberdade de cátedra, porém ele tem um limite na liberdade de aprender do aluno. Então, se ele limita a liberdade de aprender do aluno pela sua militância política ou militância sexual dentro da escola, ele está cerceando o direito daquele aluno. Então, o projeto ele vai na parte mais vulnerável, que é o aluno. Toda a linha do meu relatório e do substitutivo que eu apresentei, que foi a junção dos 8 projetos num texto só, isso se chama substitutivo, ele vai na linha de proteger a parte vulnerável da educação. Você acha que isso vai ser votado quando? Ou vai ficar mais um projeto? Não, semana que vem a gente bota para votar na comissão. Já esgotou plenário, aí já é PEC. Né? Não, no caso esse não é PEC, perdão. Escola Sem Partido também ele é conclusivo. Ele é conclusivo. Isso quer dizer, vota na comissão e já pode vai para o Senado. Automaticamente para o Senado, a não ser que alguém peça que vá para plenário. Que vá para plenário. Faça um requerimento pedindo que vá para plenário. Mas ele é conclusivo, então a gente espera que seja votado ali e já vá para o Senado. No Senado, a formatação é um pouco diferente. A formatação do Senado é mais progressista, lá o projeto vai sofrer um pouco mais. A gente está chegando ao final do Band Entrevista, mas antes eu queria saber se o missionário Flavinho ainda compõe, ainda toca violão também em casa, ainda canta, ou só faz política hoje? Não. O que eu sou, a minha essência é evangelizador, né? A política foi um agregado ao meu ministério, ao meu trabalho.
é uma vocação dentro da vocação. Minha vocação maior é ser evangelizador, continuo cantando, compondo, viajando o Brasil inteiro, outros países levando a palavra de Deus através da música, da pregação, de livros, CDs. É o que eu amo fazer, faço isso desde os 15 anos de idade e continuo sendo o evangelizador que sempre fui. Hoje agregado, eu digo sempre o seguinte, aquilo que era a minha pregação como evangelizador, hoje na política eu transformo em prática. Aquilo que São Tiago fala na sua carta, mostra-me a tua fé sem obras, eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então hoje eu consigo juntar fé e obras através da evangelização e da política. Tocar um violãozinho, né? Que ninguém é de ferro. Opa, a gente toca. E tentando não desafinar. Esse é o principal, em tudo. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no Band agradeço. Entrevista. Nosso tempo está esgotado, tem uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço. Elcio Costa, domingo que vem tem mais. Vamos bater o cartão de novo. Obrigado. A gente volta na próxima semana com um novo convidado aqui no Band Entrevista. Esperamos a sua audiência. Até lá. Band Entrevista. Oferecimento Premovale, sua obra sem imprevistos.